Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e amanhã temos mais uma edição do UFC e portanto hoje, que é um dia antes do evento, tivemos as pesagens e dois brasileiros aqui deram umas vaciladas e eu já vou entrar aqui no assunto, né? Mas antes de começar, só deixa o like aqui embaixo já para você não esquecer e já se inscreve no canal também para você não perder os próximos vídeos e aliás também mais um aviso antes de começar, vou deixar um QR Code aqui na tela para você que não tem a sua conta lá na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, quer fazer suas fezinhas amanhã ou mesmo na semana que vem no Poatan, é só você escanear esse QR Code aqui e abrir a sua conta, beleza? Então vamos lá, vou colocar na tela para vocês, vou usar mais uma vez o MMA Fighting como fonte da notícia e aqui a chamada já diz o seguinte, lembrando que eu traduzo com o próprio Google aqui para facilitar para todo mundo, tá escrito aqui ó, resultados da pesagem do UFC Vegas 103, uma luta cancelada devido a problemas de controle de peso. E aqui a gente já tem a foto da atleta brasileira Luana Carolina, portanto, né, já fica na cara que foi ela que não bateu o peso e acabou deixando a luta. E detalhe, não é a primeira vez na carreira dela que ela não bate peso, a gente vai ver isso aqui nessa própria notícia. Se a gente desce aqui, ó, tá escrito, ó, Luana Carolina perdeu para a balança novamente, dessa vez ela nem vai chegar a lutar. Pela terceira vez em sua carreira no UFC, Carolina teve dificuldades com seu corte de peso, não comparecendo à pesagem oficial de sexta-feira no UFC Vegas 103. A AG Fight foi a primeira a relatar que a luta do card preliminar de Carolina no peso mosca com Montana de la Rosa foi cancelada, com a notícia sendo anunciada oficialmente mais tarde pelo UFC. E tá aqui, ó, um representante de de la Rosa, a adversária da Luana, né, disse a Mike do MMA Fighting que Carolina não conseguiu nem chegar a 5 libras de 126, comparado a Montana que estava com o peso correto. Então a comissão não permitirá. A comissão barrou a luta caiu porque a comissão atlética não vai deixar acontecer pela diferença de peso, tá? E aí tá aqui, ó, Montana, que era adversária da Carolina, né, estava disposta a aceitar a luta com a garota perdendo peso. Então a equipe, né, um representante ali da adversária da brasileira falou, não, a gente luta e tal, mas enfim, a comissão infelizmente acabou barrando, ou felizmente, né, enfim, vai saber. E é complicado, né, porque é uma diferença grande de peso e a gente sabe que a estatística é de que os atletas que não batem o peso mais vencem do que perdem. Então assim, é muito injusto você não bate o peso, ok, mas às vezes o cara é punido, paga uma multa aqui e tal. Sim, você paga uma multa, só que o que acontece? Você luta com mais peso, teoricamente com uma vantagem, afinal de contas a maioria das vezes que os caras não batem o peso, os caras vencem, e você vencendo, você tirou o bônus de vitória do seu adversário. Então, por mais que seu adversário receba um percentual da sua bolsa, se ele não ganhou a luta, às vezes porque você estava com uma vantagem de peso, ele deixou de ganhar o valor dele de bônus pela vitória dele. Então vamos exemplificar, né? Vamos pegar aqui, arredondando, dois atletas que não ganham tão bem, vou arredondar aqui, 10 mil dólares o cara luta, ele ganha pra lutar, 10 mil dólares um, 10 mil dólares o outro. Se o lutador A, que é o cara que bateu o peso, vence a luta, ele ganha 10 mil dólares pra ter subido ali, mais 10 mil dólares por ter vencido a luta, tá? Geralmente o contrato da maioria é assim, você recebe o mesmo valor que você recebe pra subir, você recebe como bônus por ter vencido. Então, 10 mil dólares, você receberia 20 mil. A adversária, vamos supor, o atleta B aqui, letra B, eu ia falar número B, bom, né? Letra B também recebe 10 mil. Então, vamos supor que esse cara aqui não bateu o peso. Ele vai pagar 20% de multa pro adversário. Beleza, então ele vai pagar 2 mil dólares pro adversário e ele vai ficar com 8. Então, esse que receberia 10 fica com 12 e o outro fica com 8. Só que, estatisticamente, a maioria dos caras que não bate o peso ganha a luta. Então, esse de 8 mil dólares vai ganhar a luta do outro. Beleza? Então, esse que ganhou 12, se ele vencesse a luta, ele ia ganhar 20, que era 10 mais 10. No fim, ele ganhou 10 mais 2, mas perdeu a luta, porque o cara não bateu o peso. Ou seja, o cara seguiu a regra, cumpriu com a obrigação dele, foi profissional e acabou, às vezes, tendo uma desvantagem a ponto de perder a luta e ainda deixa de ganhar dinheiro. Ganhou a multa do outro. Ganhou, mas perdeu a luta, porque às vezes, como eu disse, às vezes, nem sempre, pode fazer diferença o peso e o cara ali se lascou. E não só a questão do peso em si, mas 2 libras, 3 libras, 5 libras, vai fazer diferença na hora da luta? A questão não é essa, a questão é que o cara que não perdeu essas libras, às vezes, não se desidratou da mesma forma que o outro que bateu o peso. Então, quanto mais você se desidrata, pior. Então, o cara se ferrou para cumprir com a obrigação dele, desidratando, e o adversário, às vezes, não se ferrou tanto. E aí que está a desvantagem. Por isso que, dependendo da margem e tal, realmente, a comissão tem que agir.
né? Porque o cara, sei lá, 4, 5, 6, 7, 8 libras de diferença. Porra, esse cara provavelmente não se desidratou nem perto do que o outro que bateu peso, né? Então, quando começa assim, você tem uma regra e a regra não é seguida, eu acho que realmente tem que ter limite, né? Então, não acho que comissão tá errada, enfim, eu acho que se existe uma regra, existe um contrato, eles têm que ser cumpridos, né? Os atletas têm que ser profissionais. Eu sei que toda vez que rola esse assunto, sempre tem, mas você não sabe o que acontece, você não sabe que não sei o quê. Ainda mais quando é mulher, sempre tem, mas ela ficou naquele período, sabe como é. Cara, mas tem um monte de atleta mulher, assim como o próprio Parrumpa, que eu sempre conversei, ele sempre falou, atleta minha, mesmo que mulher, vai bater o peso, não importa o que aconteceu. Cara, é profissional, você tem a sua obrigação ali, entendeu? Então, se você acha que toda vez que você tá nesse período atrapalha, então você tem que se manter num peso mais baixo. Enfim, é a sua profissão, você recebeu um contrato, você assina e você tem as suas obrigações. Se você não tem condições de cumprir com as suas obrigações, ou você muda, né? Ou você faz outra coisa da vida. Enfim, é complicado, né? Você ficar dando prejuízo para a empresa em si que te contratou, né? E mesmo com os fãs, tá? Mas enfim, continuando aqui, então a adversária aceitaria a luta, mas a comissão não deixou. E a gente tem aqui, ó, a Carolina registrou anteriormente 2 perdas de peso flagrantes, ou seja, ela já não bateu peso em outras 2 lutas, né? Chegando a 2,5 acima do limite para uma luta em maio de 2021 contra a Poliana Botelho e 3 libras acima do limite para uma luta em 2024 contra a Júlia Stoliarenko. Ela venceu ambas as lutas, olha aqui, ó, ela não bateu peso nas outras 2 lutas e acabou vencendo. Então tá vendo aquele exemplo que eu dei da grana? As atletas às vezes receberam a multa, mas não conseguiram vencer a luta. Eu não estou dizendo que, o cara não bateu peso, logo ganhou a luta e pronto. Não, é óbvio que se ela batesse o peso aqui, ela poderia ter vencido a luta do mesmo jeito. Só que a adversária, pensa comigo, as duas aqui batem o peso, se desidrata, se lasca, se vira, mas cumpre a obrigação e bate o peso. Na hora da luta, ela enfrenta uma outra menina que às vezes tem um pouquinho de vantagem ali e aí ela acaba ainda perdendo. Então assim, a atleta que cumpriu com a obrigação é obrigada a lidar com a frustração, às vezes, de perder uma luta no detalhe, às vezes por conta do peso, por conta da desidratação, por conta de qualquer outra coisa. Enfim, eu acho uma sacanagem. E aqui a notícia continua, né? As pesagens do evento principal ocorreram sem problemas, com a Sua Mabaev sendo o primeiro lutador a subir na balança e chegando a 126 libras. Ele e o oponente Manuel Cap fizeram uso da permissão de 1 libra para uma luta sem cinturão, sem título, né? Com o Cap também batendo 126 libras. Então, os dois foram profissionais, cumpriram as suas obrigações. Parabéns para eles, né? Não fizeram mais que obrigação, mas é isso aí. Outro lutador não bateu peso, Lucas Almeida, que chegou com 2 libras acima do limite do peso pena. Sua luta com Denis Silva prossegue em um peso combinado, com Almeida perdendo 20% da sua bolsa como penalidade. Cara, então isso aqui eu acho complicado, eu acho uma sacanagem, né? É o que eu falo, pô, o Lucas, eu gostei das lutas que eu tinha visto dele ali e tal, uma derrota ou outra, enfim, mas acontece, mas eu achei um lutador guerreiro, interessante, de qualidade, mas porra, o cara vai e não bate a porra do peso, né? Então assim, eu fico incomodado pelo fato de que atletas que cumprem a sua obrigação ficam em desvantagem, e é só ver também a reação dos próprios lutadores quando os adversários deles não batem o peso, tá? Então isso não é uma coisa que, só eu me incomodo, ou... essa pergunta para treinador, pergunta para os head coaches aí, quando ele tem um atleta que tá se ferrando para bater o peso e o adversário não bate peso, pergunta para eles como eles se sentem, né? Então eu não estou dizendo que, parece até que o Lucas e a Luana Carolina aqui não bateram o peso porque não quiseram. Não estou dizendo isso de forma alguma. É óbvio que eles tinham a intenção de bater o peso, mas não conseguiram, né? Independente do motivo. Pode ter trocentos mil motivos, mas quando tem recorrência ainda, é pior, né? Uma vez ou outra, ok. Mas, cara, é a terceira vez. E a gente sabe muito bem como o Dana White e o UFC lida com quem fica recorrentemente não batendo peso. Então, sinceramente, eu já não acho que a Luana Carolina tem tanto apelo assim pro UFC tem interesse de manter e tal, né? Não tem ali resultados, na minha opinião, que justifique ficar tendo esse tipo de dor de cabeça, tá? Então, eu não sei como tá contrato, quantas lutas e tal, mas, cara, a terceira vez que não bate peso, não tem nada, assim, de valor ali que, às vezes, justifique tanta dor de cabeça. Então, eu não sei, não. Eu não sei se futuramente aí o UFC não acaba pegando, como fez recentemente, que mandou mais um monte de gente embora, às vezes se desfazendo, né? Porque, porra, toda hora eu faço kart, eu trabalho ali, casa a luta, porra, tem toda a estrutura, não sei o quê, aí o cara só tem que bater o peso pra lutar, chega lá e não consegue bater o peso já a terceira vez, então, pô, vai pedir música no Fantástico, tantas vezes que não bateu o peso. Então, é complicado, tá? É isso, e aí, infelizmente, a adversária
acabou ficando sem luta. Mas pelo menos é aquilo, né? O UFC deve pagar a bolsa que seria de apresentação para a adversária dela, mas ainda assim a adversária se prejudica, já que se ela vencesse a luta, ela ganharia mais grana ali, né? Então acabou meio que saindo só com o valor da apresentação, ou seja, se ferrou, né? De qualquer jeito. Enfim, muito complicada essa situação e é isso. Vamos ver aí a luta do Lucas, que continua no card, né? Espero que ele bata o peso nas próximas e que a Luana Carolina aí, sinceramente, pra mim, tanto faz. Se ela vai lutar no UFC ou não, sei lá. Comenta aí embaixo a sua opinião. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!